ali, irmão. Você tem que Sim. pensar em prol do clube, acima do clube. Sim. E o problema do Vasco em relação ao dinheiro, só pra eu me meter um pouco no debate de vocês, eu acho que o Vasco hoje tem um patrão. Eu acho que o Vasco tem dinheiro sim, mas ele precisa de uma autorização para gastar o dinheiro. Isso é verdade. Ele não pode... O Vasco, eu gostei desse tal jogador, vou pagar 30 milhões, assim. Não. Qual o nome do cara? Josh Wander. Josh. Alô, Josh, pô, tem que liberar 40... Tipo, ele precisa autorizar pra Tem uma SAF burocracia. gastar. Existe uma burocracia. Sim. O Vasco se vendeu. Isso Então, bem diferente dos outros clubes que ainda não se vendem e conseguem sobreviver. Flamengo, Palmeiras, tudo bem, por conta da Crefisa. Mas assim, o Flamengo não precisa disso. O Flamengo, se quiser pagar 250 milhões no estádio, ele vai pagar agora. O dinheiro é dele, do Flamengo. Então, Essa questão Sim. É legal da SAF que tá falando. Pode concluir, vai lá. não, eu concordo. Assim como o Flamengo tem o dinheiro dele, e também precisa de um dirigente para poder fazer, precisa também de uma autorização do presidente, é igual o Vasco, cara. Só que tem uma empresa que comprou o Vasco para comandar o Vasco, porque Você foi a a política... favor da venda do Vasco? Eu fui a favor da venda do Vasco. Por quê? Porque o problema do Vasco sempre foi política. E se ficasse 100 anos naquela política lá, nunca iria sair daquilo. É um ciclo vicioso sem fim, porque Concordo. assim, minha chapa é A, sua chapa é B. E eu tô falando dos políticos. Eu não quero melhor pro Vasco, eu quero melhor pra mim. Você não Sim. quer melhor pro Vasco, você quer melhor pra você. Aí se eu conseguir passar, você vai querer me derrubar. E se você passar, eu vou querer derrubar. A gente não vai se juntar. Quando viu o Flamengo, É o governo brasileiro. quando o Landim foi eleito no Flamengo, porra, eu vi o Landim abraçando o Bandeira de Melo e abraçando o rapaz que tinha perdido, que eu não sei o nome. No Vasco não tem isso. No Vasco é eliminar, é briga, é tiro, entendeu? Você acha que não Posso? poderia existir um bandeira no Vasco? Posso falar? Poderia até existir, Júlio mas... Brandt? Não, acho que eu não dou opinião na parte da política, mas Não, tá. eu acho que poderia até existir, mas esse cara não ia conseguir chegar lá porque alguém não ia deixar. Posso Muita falar uma gente não coisa ia que deixar. eu presenciei no Vasco? Eu fui lá semana passada e eu tava conversando lá com o Felipe e com o Pedrinho. Eu acho que e até uma coisa que não é só com o Vasco, tá? Clubes SAFs. Olha-se muito para o futebol e esquece o restante do clube. Eu acho que o método de venda de SAF no clube poderia ser repensado. Porque eu presenciei pessoalmente esportes paralímpicos do Vasco, o pessoal passando perrengue. Sucateado. Pessoal passando perrengue. E a SAF não... Mano, pela SAF, qual era o presidente antes? Era o Campelo, não era isso? Era o Campelo, mas tá falando quem vendeu ou quem... O anterior, agora. Quem vendeu Pedrinho. foi o Salgado. Então, o Salgado ou o Campelo, um dos dois, se eu não me recordo, mandou fechar o departamento paralímpico, cara. Isso eu também não me recordo. Eu fui lá, cara. Eu acho que deve ter sido o Os Campelo. caras ficam numa sala que é menor do que o nosso estúdio. O pessoal lá na guerra, vindo de doação e Eu tudo sei, mais. eu trabalho no futsal. O futsal do Vasco. Então, assim, eu acho que o método de SAF... Pô, eu acho que o Vasco tinha que ser vendido. Não tinha mais alternativa, já que abriu esse precedente. Não tinha pra onde correr. Luciano, porra, o estudioso isso também sabe. Assim como o Botafogo assim como também o Botafogo também. Assim como o Cruzeiro também. A SAF veio pra salvar. Só que a SAF só olha pro futebol. Eu acho que um clube vai muito além do futebol. Mas aí acho que é o que você falou, a venda, não vou falar errada, mas é porque a venda é 70% do Vasco, 80% é futebol. Cara, eu acho que isso aí tem que ser melhor elaborado, Não comprou o São Januário, não comprou o futebol. Sabe por quê, cara? Você sabia que o recordista paralímpico, o segundo melhor do mundo paralímpico, tá no Vasco? De natação? Sabia não. Porra, eu conheci o cara lá. O cara vive de doação, mano. E tem muito esporte, o Vasco... Você acha que a SAF não poderia olhar e falar assim, pô, não, calma aí. Investir no cara. Vasco tem um esporte paralímpico aqui que tem um segundo... Pô, o melhor Só time, complementando, o time John- do beach soccer é o Vasco, pô. O Junegão Tá veio aqui. entendendo? O John Texel deu canoa pro canoista do Botafogo, que vai pra Olimpíada, Entendeu? esqueci o nome Então, dele. acho que o que falta muito dessas SAFs hoje, só pra concluir se é bom ou se é ruim, é bom. Não tem alternativa. O Vasco hoje é um time que poderia estar fadado a estar num rebaixamento pior. O Botafogo poderia estar nem jogando Série D. O Cruzeiro também, nem se fala. Só que eu acho que o modelo de SAF hoje que existe, ele abandona muito a instituição clube o clube de regatas Vasco da Gama. Ele olha muito mais pro futebol do Vasco. E o Vasco não é só futebol, mano. O Vasco é um com time certeza. muito forte nos outros esportes, cara. Isso aí, cara, eu presenciei lá com o Pedrinho. Queria até mandar um abraço para ele, pro Felipe também. Felipe hoje é o responsável pelos esportes paralímpicos do Vasco. Junto Ele com que tá o ajudando lá. Eduardo Cassiano. Né? Exatamente. Então, assim, a SAF é boa? É. Só que ela é até boa até a página 2. Sim. Eu queria só concluir falando 2 pontos aqui, até para depois, se acontecer de sair um corte, eu não conseguir falar sobre isso. A primeira é essa parte de futebol, esportes olímpicos, paralímpicos. Eu não sei como é que funciona essa parte contratual, entendeu? Então, assim, eu não posso dizer. Eu também ficaria muito feliz se a SAF comprasse e investisse muito no esporte olímpico do Vasco, mas eu não sei. Aí, tipo assim, porque 70% do futebol. Tipo, os outros 30% não pode vender, pelo menos 10% tem que ser do Vasco. Sim. Esses 20% seria olímpico? Seria isso? Eu precisaria entender Ou então destinar, cara. Pô, vamos sim, fazer uma doação. exato. alguma coisa Dá assim. uma moral, Dá falando uma moral, português bem claro. exatamente, Isso dá aí, uma moral. isso aí. Pô, olha aqui, pô, tu é meu, também tu carrega meu nome. Isso aí, Exatamente. querendo ou não, o nome do Vasco
vai estar sendo expandido, né? Mundialmente. Exatamente. E essa parte sim, eu não tenho muito conhecimento. E a outra parte que eu queria falar da 777 em si é que eu não tô defendendo a empresa e nem também agora tacando pedra nela. Eu acho até uma empresa muito contestável. Até postei, geral veio falar comigo essa semana, que, por exemplo, a SAF do Botafogo, você não questiona o John Textor, a índole dele, a veracidade da empresa dele, você não questiona com o Ronaldo no Cruzeiro, no Galo, você não questiona só no Vasco, ninguém entende como funciona realmente até o final a 777, que tem notícias de dúvidas, o Everton está sendo proibido de ser comprado pela Premier League por conta de não confiar na 777, por não entender de onde vem o dinheiro. Então, assim, são coisas que acontecem no Vasco e eu não... assim, tá um pouco cedo para eu falar que não vai dar certo, mas também não dá para eu ficar aqui também não contestando sobre isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado para falar, porque se não fosse a empresa hoje, né, a 777, o Vasco, não sei o que seria do Vasco hoje financeiramente. Falta transparência. Falta transparência, Muito. isso aí. Então, assim, o problema não é o modelo SAF, o problema talvez seja a empresa. Cara, entendeu? assim,